Muito bem, então iniciando a nossa primeira aula telepresencial, lembrando que esta é a aula 2. De acordo com o nosso plano de ensino, nós tivemos aula 1, só que a aula 1 foi assíncrona, baseada em um texto que eu indiquei para a leitura de vocês, assim como em 2 vídeos e um podcast. Espero que vocês tenham feito ou a leitura, ou assistido um dos vídeos, ou escutado o podcast. E na aula de hoje, além de apresentar a disciplina para vocês, eu vou fazer uma aula palestra introdutória, mostrando para vocês a relação entre a formação acadêmica em gestão de políticas públicas e a área de administração, que é o objeto desta disciplina de introdução à administração. Neste curso de gestão de políticas públicas, no segundo semestre, vocês vão ser introduzidos a 3 disciplinas que estão na base da nossa formação acadêmica, que são a política, a partir das aulas que vocês estão tendo na quinta-feira, com introdução à política, a economia, com a aula que vocês tiveram previamente nesta sexta-feira, e a administração. No primeiro semestre, vocês tiveram políticas públicas e sociologia. Vejam, esse conjunto de disciplinas, cada uma representa uma área de conhecimento que fundamenta a gestão de políticas públicas. São disciplinas introdutórias que são específicas neste primeiro ano de gestão de políticas públicas, assim como as disciplinas do ciclo básico que vocês dividem com alunos das mais diversas graduações da IACH. Só que temos uma diferença. Em introdução às políticas públicas e à sociologia no primeiro semestre, vocês tinham 4 horas, porque era uma disciplina de 4 créditos, assim como é a disciplina de introdução à política. Em introdução à economia e à administração, professora Flávia e eu temos tão somente 2 horas. Então, nós não conseguimos trabalhar um conteúdo amplo. Nós temos que fazer algumas escolhas para trabalhar um conteúdo introdutório a estas 2 áreas do conhecimento. Então, essa é uma primeira distinção que vocês precisam realizar, né? Disciplinas de 4 créditos versus disciplinas de 2 créditos. Então, nós iniciamos a administração com essa disciplina de 2 créditos. E depois vocês vão ter uma sequência de disciplinas de administração aplicadas às organizações públicas e às políticas públicas no decorrer do curso, do terceiro semestre ao 8º semestre. Um conjunto de disciplinas obrigatórias, além das disciplinas optativas, que eventualmente vocês podem cursar. E as optativas, vamos recordar, vocês podem cursar as optativas do curso de gestão de políticas públicas ou as optativas de quaisquer cursos da IACH, da USP e, no limite, da Unesp e da Unicamp pela matrícula cruzada. São 32 créditos de disciplinas optativas que vocês podem cursar aonde desejar. Isso é fundamental, né, para esse itinerário formativo do curso. Cada um de vocês, considerando suas vocações, os seus interesses, podendo escolher que disciplinas cursar para formar o seu rol de especialidade. Bem, deixa eu compartilhar com vocês a apresentação para trazer as primeiras informações desta disciplina de introdução à administração.
Apresentação compartilhada, vocês sempre vão ter acesso a essas apresentações pós-aula, assim como o vídeo da aula. Então, como eu afirmei, estamos na nossa segunda aula. A primeira aula foi a fundamentação na semana passada, assíncrona, pelo texto indicado e pelos vídeos e podcast. Parte do conteúdo da semana passada nós abordaremos na aula de hoje. Eu vou terminar minha apresentação. Vocês já sabem quem eu sou, o meu nome, que eu dispenso professor, que eu resido em São Paulo, no Tatuapé, que eu estou na IACH USP desde 2007. Mas a minha formação acadêmica está aqui colocada. Eu sou um uspiano, me formei na graduação da USP, em um campus do interior, em Ribeirão Preto. Ingressei na USP em 1994, no curso de Economia, noturno, na FEA USP Ribeirão Preto. Era uma unidade que estava em implantação, na época, no interior de São Paulo, porque tínhamos tão somente a FEA São Paulo. Por que eu fui fazer economia? Eu queria fazer administração ou gestão pública, mas na ocasião só tínhamos 2 cursos de administração ou gestão pública no Brasil. O curso da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e como eu era do interior de Pirassununga, eu não queria vir a São Paulo, e o curso da Unesp em Araraquara, que era um curso relativamente recente. Diante de uma oferta tão somente de 2 cursos e uma indecisão do que era essa formação acadêmica, eu acabei optando em realizar a graduação em economia. Foi muito importante, uma graduação que tem uma base metodológica que depois me permitiu ir para o mestrado e doutorado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Foi aí que eu me mudei para São Paulo. Eu ingressei no mestrado em 1999, continuei residindo no interior e vinha para São Paulo toda semana para as aulas. E depois mudei definitivamente em 2000, estou desde então em São Paulo. Por que eu permaneci no interior? Porque eu trabalhava no interior. Eu era professor em algumas universidades no interior de São Paulo, no meu primeiro ano de mestrado, na UNAERP, em Ribeirão Preto, e nas faculdades associadas de ensino, que é uma autarquia municipal, hoje chamada Unifai, no município de São João da Boa Vista. Na ocasião, era possível começar a docência tão somente com o mestrado, porque não havia tantos professores titulados como há hoje. Na época, era muito comum os professores serem tão somente especialistas, que é o curso de pós-graduação lato sensu, após uma graduação, e não terem um mestrado e doutorado. E eu já era professor de cursinho desde durante a graduação. Trabalhei em alguns cursinhos em Ribeirão Preto, desde cursinhos comunitários até cursinhos privados, e aproveitei, então, para fazer essa transição dos cursinhos pré-vestibulares para a educação superior. Eu tenho uma formação complementar também no exterior. Do mestrado eu estudei no México, no doutorado em Israel, e agora, como docente da USP em 2019, eu fiz um pós-doutorado na Inglaterra. No curso de GPT, as minhas áreas de pesquisa são planejamento governamental, recursos humanos no governo. Inclusive, nós temos disciplinas obrigatórias de planejamento e recursos humanos. Planejamento, provavelmente, vocês vão ter aula comigo no 5º semestre, uma disciplina intitulada Planejamento e Orçamento, que eu divido com a professora Úrsula Pérez. E recursos humanos, às vezes sou eu quem ministro, às vezes é o professor Eduardo Caldas. E eu também pesquiso ensino de administração, gestão e políticas públicas, porque isso advém da minha tese de doutorado, e trabalho muito com essa relação entre a nossa formação acadêmica
e o mercado de trabalho. Por isso que eu sou supervisor de estágio do curso e também oferto disciplinas optativas, como neste semestre eu estou ofertando uma disciplina optativa intitulada Itinerários Formativos em Gestão de Políticas Públicas e Trajetória Profissional, que é uma disciplina em que a gente faz a cada aula um diálogo com egressos do curso que estão no mercado de trabalho nas áreas em que nós desejamos dialogar. Muito bem. Para além da universidade, né, eu também sou um professor que tem uma interação muito com governos. Eu não sou aquele pesquisador tradicional, com um amplo projeto de pesquisa, como é o caso de alguns professores. Na universidade pública, nós temos diversos perfis de docente. Tem o pesquisador tradicional, vocês tiveram aula, por exemplo, com o professor Wagner Pralum, é um pesquisador tradicional, né? Aquelas pessoas que têm um projeto de pesquisa, né? Que dão continuidade ao longo do tempo. O professor Felipe Brasil, que contribuiu com o professor Pralum, que é um egresso no curso, né? Também é um pesquisador tradicional. Eu já faço muito as minhas pesquisas a partir dos meus projetos com governos. Eu trabalho muito com pesquisa aplicada. Eu transformo, né, as intervenções que eu faço em governos a partir de assessorias, consultorias, treinamentos e desenvolvimentos nas minhas pesquisas. E meus textos são muito derivados desta interação com governos. Além disso, eu sou editor adjunto da revista de Administração Pública, RAP, da Fundação Getúlio Vargas, fui presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Enfim, creio que essas sejam as informações. E por que eu estou apresentando essas informações para vocês? Não é para dizer para vocês o meu currículo, é só para me apresentar, para que vocês consigam ver quais são os temas com os quais eu trabalho e, caso vocês se identifiquem, fiquem muito à vontade para vir trabalhar conosco, né? Todos os professores fazem esses convites aos alunos, e quando eu digo conosco, no nosso grupo de pesquisa, que é o LabGov, o Laboratório de Gestão Governamental. Neste grupo de pesquisa, nós trabalhamos muito com pesquisa aplicada. Eventualmente, eu apresento para vocês este grupo de pesquisa. Outras informações estão à disposição no meu currículo Lattes, ou vocês podem ir no Google e fazer uma pesquisa a partir do meu nome, ou mesmo do Laboratório de Gestão Governamental. Vamos agora dialogar sobre a disciplina. Meus caros, qual é o papel desta disciplina? Recordando, de 2 créditos, portanto, tão somente 2 horas aula, o que é 1h30 de aula por semana. Cabe-me apresentar para vocês a administração em nível introdutório. O que é isso? Quais são as definições usuais da ciência administrativa que vocês vão usar no decorrer de todo o curso e que formam um vocabulário de administração e gestão pública, importante para o curso, mas igualmente para vocês pós-curso como profissionais, né? Toda área de conhecimento tem o seu vocabulário, e o vocabulário da ciência administrativa é muito importante na administração pública. Por exemplo, se eu pedisse para vocês nesse instante, definam eficiência. Eficiência é um critério de desempenho organizacional. Muitas vezes, vamos falar de eficiência no setor público. Definam eficácia, efetividade. Vejam, isso são conceitos num nível introdutório de administração. As definições usuais desses conceitos nós vamos apresentar para vocês. Assim como a evolução das ideias administrativas. O que é a ciência da administração? Qual a sua aplicação na administração pública? Como que esses princípios administrativos eles se apresentam na gestão pública contemporânea? Por exemplo, o que é orientação para resultados no setor público?
O que é transparência governamental? O que é modernização administrativa? Como que eu traduzo todos esses princípios em ação governamental, que é o que nós chamamos de modelos de gestão? Então, nessa disciplina de introdução à administração, nós vamos trabalhar com organizações públicas como objeto de estudo, compreender os modelos de gestão pública aplicados nas organizações públicas, as ideias administrativas, os seus princípios e as definições usuais. Isso é uma base para todo o curso de gestão de políticas públicas. Se vocês tiverem alguma falha nessa base, em algum momento, numa disciplina posterior, vocês vão ter que retornar, né, porque esses conceitos vão ser mobilizados em todas as disciplinas, direta ou indiretamente. Muito bem. Então, este é o objetivo desta disciplina. Meus caros, como que nós realizamos a avaliação nessa disciplina? Isso é muito importante. É um acordo entre nós e a avaliação durante a pandemia ela foi simplificada. Nós temos tão somente uma avaliação, e aí vocês devem estar se perguntando, mas por que tão somente uma avaliação, Fernando? Porque é uma disciplina de 2 créditos. Se fosse de 4 créditos, eu faria 2 avaliações. Mas, como é uma disciplina de 2 créditos, é uma avaliação. Até porque vocês têm múltiplas disciplinas, tem que dividir o tempo entre as disciplinas, e a gente tem que ter uma avaliação condizente com o crédito da disciplina. Então, é uma avaliação individual, que corresponde a 100% da nota, baseada em um trabalho que vocês vão entregar no final da disciplina. Nós já temos a data de entrega. Eu vou apresentar esse trabalho para vocês a partir de meados da nossa disciplina, em outubro. Esse trabalho é composto de 2 partes, tem questões relativas ao conteúdo programático das aulas e tem um ensaio. Um ensaio é um texto que vocês vão escrever a partir de algum dos temas que eu vou indicar que estão relacionados à administração e gestão pública. O importante nesse trabalho é que vocês, de fato, parem e façam o trabalho dentro de um tempo plausível, né? Escrevam um trabalho com as suas palavras, não façam copy-paste, não vão pegar algum texto que já esteja à disposição na internet e reproduzi-lo. É parar, pensar as questões a partir daquilo que você teve nas aulas, na leitura dos textos, trazer isso para o trabalho. Isso é uma forma de aprendizagem. Então, veja, uma avaliação única com um trabalho individual. Conversaremos sobre esse trabalho, vou apresentar para vocês o roteiro em meados do nosso curso. Muito bem. Igualmente, aqueles alunos que sempre estiverem presentes na nossa aula e participarem, eu posso fazer uma adição de nota. Isso é um plus, né? É um plus entre meio e 2 pontos na média. Mas esse plus é, de fato, para aqueles alunos que sempre estão conosco nas aulas telepresenciais e participam. Eu não quero simplesmente fazer essa adição de nota instrumentalmente. Eu quero fazer substantivamente para aqueles alunos que estejam conosco, né? Aqueles que porventura não possam estar, enfim, vão fazer o trabalho e vão ser avaliados igualmente de 0 a 10. Ok? Então, veja, pessoal, o nosso critério de avaliação é simples e isso é fundamental. Nós apresentamos essa regra na primeira aula para que não haja nenhum questionamento durante o curso com relação à regra, bem como às datas. E falando sobre datas, nós já temos o nosso cronograma de aula, vocês receberam um plano de ensino com essa informação. Todas as nossas aulas estão devidamente planejadas entre hoje até o dia 3 de dezembro, todas as aulas são telepresenciais ao vivo nos 2 períodos, a não ser por
acontecimento que possa ocorrer e vocês vão ser devidamente informados por e-mail. Mas nós temos todas as aulas, cada aula já tem o seu tema e cada aula já tem a sua bibliografia, que inclusive está à disposição no Drive. E vejam que a bibliografia não é extensa. Essa é uma disciplina de 2 créditos, portanto é um texto por aula. A única aula em que nós temos 2 textos, que é a aula 10, vejam que na semana anterior não tem aula, então vocês podem aproveitar a semana anterior para fazer a leitura de um desses 2 textos da aula 10. Mas a cada aula é um texto. Um texto é suficiente para trazer o conhecimento introdutório, cuja base nós vamos discutir nas aulas telepresenciais. Nesta disciplina, nós não usamos textos complexos. Às vezes, na disciplina de introdução às políticas públicas, sociologia, numa tradição das ciências sociais, já se utiliza alguns textos clássicos, que são textos com algum nível de dificuldade, sobretudo para vocês, alunos ingressantes. É normal e é uma tradição da área. Em administração, nós temos muitos bons livros-textos. O que são livros-textos? São livros didáticos, são manuais. Os livros didáticos e manuais, eles simplificam o conhecimento, sim. Mas nesse instante de introdução numa disciplina de 2 créditos, para nós é suficiente. Embora vocês vão perceber que, às vezes, um texto de um manual é um pouco mais difícil do que outros, né? Eu, por exemplo, pedi para vocês na semana passada lerem um artigo do Pires et al., do qual eu sou um dos autores, sobre o campo de públicas. Eu creio que é um artigo numa linguagem acessível, né? Para a aula de hoje tinha um artigo meu, né, do qual eu sou o primeiro autor. Eu também acredito que talvez tenha algumas partes que possam gerar algumas interrogações e vamos poder dialogar, mas é um texto compreensível. Assim, os textos das próximas aulas igualmente. Talvez alguma dificuldade possa surgir no meu capítulo da aula 4, que às vezes já tem uma abordagem intermediária e não introdutória de alguns conceitos, e às vezes no capítulo 3 do Denhard, na aula 10. Pode ser que no limite, no artigo do SEC 2009, na aula 13. Todos esses que eu citei não são textos introdutórios, são textos intermediários. Os demais são textos introdutórios. Vocês vão ver que são textos cuja linguagem está adaptada para um aluno ingressante na educação superior. Muito bem, vejam que pelo nosso plano de ensino, igualmente, nós não temos uma aula nossa no dia 15 de outubro, embora no dia 15 de outubro nós vamos ter uma atividade da semana de GPP, que está sendo organizada pelos discentes. Em breve teremos a programação. Então, no momento da nossa aula, não há a aula, mas há a atividade da semana de GPP. E é fundamental vocês participarem. Geralmente são palestras ou mini-cursos, é uma oportunidade de dialogarmos com pessoas para além do corpo docente, às vezes se convidam especialistas, são professores ou pesquisadores ou profissionais externos à USP, egressos do nosso curso e assim por diante. E no dia 29 de outubro não há aula, porque haverá um recesso na USP entre o dia 28 e 30, entre uma quinta-feira e um sábado, porque no dia 28 é dia do funcionário público e pelo calendário USP não haverá aula. E o trabalho final vocês entregam no dia 10 de dezembro. Então, já há uma programação. Eu devo apresentar o roteiro do trabalho para vocês, muito provavelmente entre as aulas 8 e 10, e depois vocês têm
aproximadamente 45 dias para fazer esse trabalho, e é um trabalho simples, é um trabalho que geralmente entre 6 e 8 páginas ele é realizado, porque ele é um conjunto de questões, bem como um ensaio, e esse ensaio é entre 2 e 3 páginas. Enfim, depois, qualquer dúvida que vocês tiverem após a apresentação do trabalho, eu dialogo com vocês. Bem, antes de iniciarmos a aula de hoje, eu vou descompartilhar a tela para que, neste instante, vocês possam tirar qualquer dúvida que tenham sobre a organização da disciplina, a nossa metodologia, o cronograma de aula, a bibliografia, o drive, enfim. Eu já vejo uma pergunta da Luísa Caetano no nosso chat. Ela diz: professor, se por algum motivo eu precisar assistir sua aula na parte da manhã, eu posso sim, fiquem muito à vontade para estar conosco, ou pela manhã ou pela noite. Vocês têm o link da manhã naquele e-mail que eu envio para vocês. A aula gravada geralmente será a aula da noite. Por quê? Porque como é o mesmo conteúdo, a gente faz uma gravação só. E como na aula da manhã, às vezes, já surgem algumas dúvidas e perguntas, eu já incorporo essas dúvidas e perguntas na exposição da aula da noite. E aí a gente mantém apenas a gravação da noite, que nós disponibilizamos no Drive, né, semanalmente. Então, fique muito à vontade, Luísa, para assistir às aulas de manhã ou à noite, assim como qualquer um de vocês. Mais alguma dúvida, pergunta, questão? Muito bem, deixa eu aqui passar para outra tela, para ver quem aqui está conosco. Enfim, estamos nesse instante com 34 pessoas na nossa sala de aula, excetuando eu, 33, portanto, 50% dos matriculados. É um número abaixo. Pela manhã, hoje, nós alcançamos 58 alunos dos 60 matriculados. Eu espero que nas próximas aulas nós possamos ampliar essa frequência. Mais uma pergunta no chat. Anne Caroline. Professor, as aulas serão com slides mais debate? Sim. Toda aula tem um conjunto de slides. Como a aula é relativamente curta, temos 1 hora e 30 minutos, então nós usamos os slides como uma forma de sintetizar o conteúdo da aula e ter uma apresentação didática, né? E é sempre uma aula expositiva dialogada. Por que dialogada? Porque o objetivo é dialogar esse conteúdo com vocês a partir de dúvidas e questões, vocês realizarem previamente as leituras e trazerem questões para a aula. Não é aquela aula que a gente faz só um debate das dúvidas, porque eu sei que tem professores organizando a aula assim. Pelo contrário, é uma aula que eu uso para fazer, de fato, a exposição do conteúdo, mas eu espero que ela não seja tão somente expositiva, seja expositiva e dialogada. O diálogo ocorre no decorrer da aula, assim como no final da aula, ok? Com tempo, né, para as questões. E aí, sempre no final da aula, aqueles que já estão satisfeitos podem ficar à vontade para deslogar, e aqueles que continuarem conosco e quiserem debater, eu vou ficar à disposição. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão? Creio que não. Então, meus caros e minhas caras, vamos para o conteúdo desta aula 2. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Tela recompartilhada. Qual o nosso objetivo nesta primeira aula telepresencial, tal como uma aula de abertura ao vivo?
visto que na última semana a aula foi assíncrona, então somente baseada em um texto, 2 vídeos e um podcast. Nosso objetivo é aproveitar essa primeira aula para fazermos uma relação entre a formação acadêmica em gestão pública, gestão de políticas públicas no Brasil, relacionar essa formação acadêmica com o chamado campo de públicas, bem como relacionar a nossa formação acadêmica com a área de conhecimento da administração, que é o nosso objeto nesta disciplina de introdução à administração. Então, eu vou abordar com vocês 3 aspectos. O que é a nossa formação acadêmica em GPP? Qual a relação dessa formação acadêmica com o chamado campo de públicas, que é um termo que alguns de vocês devem conhecer, outros talvez não, mas se fizeram a leitura do texto, tiveram uma introdução que permite significar o que é esse termo, que pode parecer estranho, né? Campo de públicas. É um termo em que você suprime o substantivo, veja que não aparece o administração, o gestão ou os políticas pública, né? Por que a gente suprime o substantivo e mantém o adjetivo, e o adjetivo está no plural, públicas, né? Não tendo nem o devido ordenamento ortográfico, né? Entre campo e públicas. Porque foi o nome que foi encontrado para uma identidade da nossa formação acadêmica, a partir de uma ideia de diversidade na unidade. A nossa unidade é o público, seja o interesse público, o setor público, a dimensão pública, essa é a nossa unidade. E a diversidade está nos diversos cursos em torno do público, administração pública, gestão pública, gestão de políticas públicas, gestão social. Então, vamos dialogar sobre o campo de públicas. Quero também mostrar uma relação entre a nossa formação acadêmica e o mercado de trabalho. E, por fim, mostrar para vocês o papel dentro do curso de GPP do eixo ou da trilha de administração. Muito bem, eu começaria mostrando para vocês esse slide que traz a ideia de uma matriz curricular de gestão de políticas públicas por uma metáfora de um jogo de Lego. Imagine um jogo de Lego, tem diferentes peças com diferentes cores, né? E às vezes a gente pode ter alguma dificuldade inicial de juntar essas diferentes peças e cores para ter uma visão do todo. Nós vamos recebendo as partes. As partes são cada uma das disciplinas. Então, imaginem vocês, neste primeiro ano, tem uma série de disciplinas do ciclo básico, que às vezes não guardam uma relação com a formação acadêmica de GPP diretamente, mas é fundamental como um processo de introdução à universidade. E vocês vão ter, né, uma série de disciplinas de GPP no segundo ano. Vai começar a fazer sentido o encaixe entre essas diferentes disciplinas em torno do setor público, talvez no terceiro ano. Então, vocês têm o ciclo básico, tem as peças do direito constitucional, administrativo, financeiro, direitos humanos, a sociologia, a economia, que estão tendo introdução à economia, depois a microeconomia, a macroeconomia, a economia do setor público, a formação econômica do Brasil, as estatísticas 1 e 2, a metodologia científica, as disciplinas de política e políticas públicas, instituições, democracia, burocracia, FIAP, formulação, implementação e avaliação de políticas públicas no Brasil contemporâneo, as disciplinas de administração, né? Introdução à administração, contabilidade e orçamento, logística, recursos humanos, comunicação,
gestão de projetos, gestão de processos, planejamento, governança, controladoria. Às vezes, o encaixe entre essas diferentes disciplinas, cada qual relacionada com uma área de conhecimento, não é natural. Por que não é natural? Porque nós estamos num curso multidisciplinar. O que é um curso multidisciplinar? É um curso que justapõe, é um curso que interpenetra, é um curso que integra diferentes áreas do conhecimento em torno de um objeto de estudo. Nosso objeto de estudo é o público, o setor público, o interesse público, a dimensão pública. E para estudar o setor público, o interesse público, a dimensão pública, nós temos diversas áreas de conhecimento. No nosso curso, são pelo menos 4 áreas predominantes: administração, economia, ciências sociais com ascendência da ciência política e direito. Muito bem. Bom, então esta é a primeira ideia que nós temos do nosso curso de gestão de políticas públicas. E nesse curso, a administração é um dos eixos ou das trilhas, né, que demarcam a formação acadêmica. Vejam essa figura. Quem leu o texto da aula passada, a aula 1, texto escrito por diversos autores, mas que tem como primeiro autor meu amigo Valdemir Pires, professor da Unesp, em Araraquara. Essa é uma figura que tenta ilustrar o chamado campo de públicas. Veja, essa figura parte de 4 áreas de conhecimento: ciência política, economia, administração e direito. Essas 4 áreas de conhecimento, dialogando em torno do público, elas dão origem a alguns subcampos, como políticas públicas, administração pública e gestão social. Políticas públicas, vocês já sabem o que é. Tiveram uma disciplina de introdução às políticas públicas com o professor Pralon, tendo a complementação do professor Felipe Brasil. A administração pública, vocês ainda não sabem o que é conceitualmente, e vão ter uma introdução à administração pública. Mas antes de compreendermos a administração pública, nós precisamos compreender a administração. Por isso que a gente vai ter uma disciplina de introdução à administração que apresenta os conceitos de administração na sua relação com a administração pública. Muito bem. Por isso que vocês também tiveram disciplinas de sociologia, estão tendo uma disciplina de política, e esse conhecimento se relaciona com aquilo que vocês discutiram em políticas públicas. Por isso que vocês estão tendo uma disciplina de economia, e depois vai ter a continuidade de disciplinas de economia que vão se relacionar com políticas públicas, assim como o direito. Então, isso é o chamado campo de públicas. O campo de públicas no Brasil é o nome que nós damos nos últimos 10 anos para o conjunto de cursos como administração pública, gestão de políticas públicas, e gestão social. Muito bem. Veja, pessoal, por esta ilustração, que nós temos algumas características no campo de públicas. E eu já respondo na sequência a pergunta do Gabriel: qual a diferença entre administração pública e políticas públicas? Esta é uma das bases da aula de hoje, apresentar essa diferença para vocês. Antes, porém, vamos pensar, não pelas diferenças, mas vamos pensar pelas aproximações. Quais são as aproximações que nós temos no campo de públicas? Uma formação acadêmica que, independente se você está num curso de administração pública, de gestão pública, de políticas públicas, de gestão de políticas públicas, você tem a valorização de um ethos republicano. O que é ethos? Ethos é um valor. O que é o valor republicano? É um valor em torno do interesse público. E aí o interesse público sendo pensado a partir do direito difuso ou coletivo, de uma ideia de res pública, né? Enfim. É diferente, por exemplo, de um curso de administração de empresas, onde você trabalha
não a partir do interesse público, mas de um interesse privado de uma organização. Enfim, então, a base do campo de públicas é o ethos republicano. Igualmente, nós trabalhamos com uma formação técnico-política. O que é uma formação técnico-política? É uma formação que integra as ciências humanas e todo o referencial das ciências humanas que nos permite ter uma formação crítica, né, mais um instrumental das ciências sociais aplicadas, como a administração e a economia. Isso é uma formação técnico-política. Você integra as ciências humanas com as ciências sociais aplicadas. A política, no sentido amplo de uma formação humanística, com a sua instrumentalização técnica. E uma terceira característica é que nós olhamos para o setor público não apenas pelo locus Estado. Nós pensamos hoje o setor público por uma relação entre Estado com sociedade e as diversas organizações que estão na sociedade. Isso é o que nós chamamos de espaço público ampliado, ou domínio público, ou governança pública. O termo governança pública é um termo que está muito em voga. O que é governança, se não pensar essa relação entre diferentes organizações em diferentes setores que coproduzem algo? Vejam, temos 3 termos: administração, gestão e governança. Na língua portuguesa, a administração tem um sentido mais restrito, intraorganizacional, na área da administração. Então, eu estou olhando para uma organização. Gestão já é a mobilização de diferentes áreas de conhecimento aplicados a uma organização. Governança já é essa relação mais ampla entre diferentes organizações. Já estou mostrando para vocês como que às vezes termos que parecem sinônimo não são. Eles se complementam, mas são termos diferentes. O que é administração pública? O que é gestão pública? O que é governança pública? Enfim, vamos à questão do Gabriel, a diferença entre políticas públicas e administração pública. Gabriel, essa diferença ela tem diversas dimensões. Uma dimensão científica, a gente pode partir da ideia que políticas públicas no Brasil é um campo do saber muito mais relacionado às ciências sociais, sobretudo à ciência política. A administração pública é um campo do conhecimento muito mais relacionado à administração e gestão. Nas políticas públicas, você está olhando para o fenômeno político, para a polity, que são as instituições, para a politics, que é a dinâmica política, para a policy, que é a orientação política. Na administração pública, você está olhando para a administração e para a gestão, ou em língua inglesa, para o administration e para o management. É diferente. Então, a política pública olha para a dimensão política, a administração pública olha para a dimensão administrativa. Eu vou mostrar isso para vocês no final da aula. Isso tem a ver com as trajetórias dessas áreas no Brasil, do ponto de vista científico. Agora, do ponto de vista profissional, isso se integra. O termo administração pública é um termo amplo. Quando eu uso o termo administração pública, eu estou me referindo à estrutura organizacional do Estado e à sua burocracia. Quando eu uso o termo políticas públicas, eu estou me referindo à ação do Estado, ou Estado em ação. O Estado em ação depende da estrutura organizacional do Estado. Então, há uma relação entre administração pública e políticas públicas, no sentido profissional. Então, para pensar essa diferença, nós precisamos considerar desde as aproximações e diferenças acadêmicas do termo, até as aproximações e diferenças
para além da academia, na sua aplicação profissional, como esta distinção que eu fiz para vocês, pensando o Estado. Pode perguntar. A minha pergunta é mais em relação à instituição em si. Acho que alguns alunos tiveram dúvida ao entrar na USP ou entrar na FGV, então, basicamente, a diferença da FGV com o curso de Administração Pública para o curso de GPP da USP seria essa relação política/administração ou tem mais outra questão? Simplesmente a diferença do nome. O curso, a matriz curricular é muito próxima. O curso Entendi. da GV usa o nome Administração Pública porque esse é o nome que historicamente está no processo de institucionalização dessa área de conhecimento no Brasil. Vamos recordar que o curso da FGV, em nível de graduação, foi fundado em 1969. Em 1969, a nomenclatura que se utilizava era administração pública. Por quê? Porque no século XX, a ideia de administração pública era estatal, não se falava no século XX de gestão pública. Começa a se utilizar o termo gestão, no caso brasileiro, na década de 90, como uma mobilização de diferentes áreas de conhecimento, ou como uma tradução do termo public management, em língua inglesa. Políticas públicas, idem. Nós começamos a falar de políticas públicas no Brasil pós-Constituição de 88. Antes, todo o estudo de políticas públicas estava na sociologia política, ou estava na administração pública, ou estava na economia aplicada, ou na ciência política. Então, a diferença do nosso curso para o curso da Fundação Getúlio Vargas é na nomenclatura. Eu diria que o curso hoje da Fundação Getúlio Vargas ele tem menos disciplinas de administração pública do que o nosso. Isso também é por uma tradição da Fundação Getúlio Vargas, que acabou formando um departamento de gestão pública, cujos professores são muito mais da ciência política do que da administração. São professores com uma formação muito mais próximas de um Wagner Pralon, de um Felipe Brasil, de uma Cristiane Kestes, de uma Renata Bichir, de uma Cecília Olivieri, para falar de professores do nosso curso, do que minha, do professor Vaz, da professora Úrsula, da professora Patrícia, por mais que nós sejamos formados na Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que o nosso curso tem um equilíbrio melhor entre ciência política e administração. Isso eu digo olhando para as duas matrizes curriculares. Agora, o nome do curso muitas vezes não condiz com a matriz curricular. Por exemplo, o curso da Universidade Federal de Minas Gerais chama Gestão Pública e é um curso de políticas públicas. O curso da Universidade Federal do Rio de Janeiro chama Gestão Pública e é um curso de planejamento urbano regional. O curso de políticas públicas da Universidade Federal do ABC é um curso de políticas públicas, na acepção de análise de políticas públicas por uma tradição da ciência política. O curso de administração pública da Unesp é um curso, sobretudo, de administração adaptado ao setor público. O que é isso? É um curso de gestão de organizações públicas. O curso de administração pública da Unicamp, igualmente, é um curso de administração adaptado ao setor público. Então, você tem diferentes nomenclaturas, e às vezes a nomenclatura do curso em si não diz o que é o curso, porque essas nomenclaturas têm diferentes significados a depender de qual é sua origem. Se você disser o termo gestão pública para alguém da ciência política, tem um significado diferente do termo gestão pública para alguém da administração. O termo gestão pública em língua portuguesa não é uma tradução literal do termo public management em língua inglesa. No Brasil, o termo gestão tem uma apropriação errática, muito mais amplo que a administração. Por isso que você fala gestão da educação, gestão da saúde, gestão dos transportes,
está mobilizando áreas de conhecimento para além da administração aplicados a uma determinada área setorial. Então, não há essa diferença. Eu já vou explicar isso para vocês, como que essas nomenclaturas surgem no presente. Mas a nomenclatura tradicional do nosso curso é administração pública. Nós não usamos o nome administração pública, por quê? Já explico. Primeiro que a USP já teve um curso de administração pública no passado, entre 1965 e 1972, na FEA São Paulo. E segundo, que quando a EASH foi criada em 2005, havia uma diretriz curricular de administração que não diferenciava a administração de empresas de administração pública. E pelo Estatuto da USP, você não poderia replicar o mesmo curso na mesma cidade. Como a FEA já tinha um curso de administração, com acepção empresarial, você não podia ter um curso de administração pública na EASH, porque seria o mesmo curso de administração pela legislação no mesmo município. Optou-se pelo nome Gestão de Políticas Públicas, e para nós, Gestão de Políticas Públicas é uma integração entre administração pública e políticas públicas. Embora esse nome não exista no exterior. Não existe o termo Public Policy Management. Esse termo não existe. No exterior, existe o termo Public Policy and Management, ou seja, gestão e políticas públicas. O que é gestão e políticas públicas? É a integração entre gestão e administração pública com políticas públicas. Mas em língua portuguesa é um nome adequado, gestão de políticas públicas. Tanto é que nós fomos o primeiro curso a adotar esse nome, e vários cursos adotaram na sequência, como o curso da UFRN, como o curso da UNB, como o curso da Unicamp, que depois alterou o nome para administração pública. E por que alterou? Porque o curso da Unicamp está no interior. Imagine um aluno no interior, 10 anos atrás, chegando numa prefeitura e dizendo: eu faço gestão de políticas públicas. Numa prefeitura de pequeno e médio porte, ninguém sabia o que era isso. Hoje todo mundo sabe o que é, porque decorrido 10 anos se difundiu o termo. Muitos dos nossos egressos hoje estão no setor público, difundiram, então, a formação acadêmica, o diploma, contratam os nossos alunos como estagiários, nossos formandos como profissionais. Você vai formando rede e vai tendo o processo de institucionalização da nomenclatura. Enfim, então essas são considerações importantes no início desta aula. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão? Tem a pergunta aqui do Gabriel: a diferença entre administração pública e gestão pública. Eu creio que eu respondi, Gabriel. Na língua portuguesa, o termo gestão pública é mais amplo que administração. Gestão é a mobilização de diferentes áreas de conhecimento para a ação. A administração já tem esse foco organizacional. Na língua inglesa é diferente. Public Management, gestão pública, é uma sub-área de administração pública. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar alguns textos que não são introdutórios, são de nível intermediário, fazendo essa discussão. São textos que a gente usa, por exemplo, em disciplinas optativas ou mesmo no mestrado de gestão de políticas públicas. Deixa eu descompartilhar a tela antes de prosseguir. É sempre bom ter esse contato visual. Mais alguma dúvida, pergunta ou questão, meus caros? Fiquem muito à vontade. Professor, boa pois noite. Não. Tudo bom? Boa noite, meu caro. Fernando Coelho. Seguinte, mais ou menos no sentido estrito da administração pública, trazendo aquele pensamento que só é permitido fazer o que a lei autoriza. Eu consigo definir como sendo a administração pública dessa forma, no que a gente vai trabalhar. Estou tateando um pouco. Tá? A gestão pública, a política pública, aliás, sendo o exemplo daquele fluxo de Kingdom, que é o mais amplo no caso da gestão de políticas públicas, e aquela parte da gestão social, ou no caso da gestão do administrador público, o poder discricionário que ele tem para as escolhas com o auxílio de N áreas. Eu posso tentar tatear dessa forma?
Olha, é uma aproximação possível, mas não restringe o conceito a esses modelos de análise. Vamos lembrar, Kingdom é um modelo analítico em análise de políticas públicas, é um modelo de agenda, entre múltiplos modelos de agenda, né? O conceito de administração pública dentro de uma ideia do direito público e pensando o direito público numa tradição do direito romano, que se desdobra no direito ibérico e, portanto, impacta o direito dos países latino-americanos, sim, você só pode fazer aquilo que está na lei, mas essa é uma ideia de burocracia entre regra e discricionariedade. Essa é uma discussão importante em administração pública. Qual é o papel do administrador público entre o cumprimento da regra e a sua discricionariedade? Afinal, o que é um administrador público? Eu também tenho que pensar a segmentação de uma burocracia. Um político é um administrador público, numa acepção lato, né? Ele é um agente político. Assim como um burocrata de nível de rua, alçado na liderança de uma equipe de trabalho, pense, um diretor de escola é um administrador público, porque ele está cumprindo funções administrativas em um equipamento público, agindo diante da regra, mas também da sua discricionariedade, que é como que ele pode agir naquela escola para pactuar resultados com professores, para trazer a comunidade para dentro da escola, e assim por diante. Isso tem a ver com segmentação da burocracia. Isso vocês vão estudar numa disciplina chamada Estado, Burocracia e Políticas Públicas. O que é o nível de direção pública, o que é o nível de burocrata de médio escalão, o que é o nível de burocrata operacional, o que é um burocrata de nível de rua, embora nessa disciplina de introdução à administração, na aula em que nós trataremos de níveis de administração, eu vou fazer essa relação entre os níveis de administração, estratégico, tático e operacional, com os níveis da burocracia. E gestão social é muito mais amplo. Gestão social é um nome que se dá no Brasil a uma comunidade acadêmica que estuda a ação pública e não a política pública. A ação pública é um conceito muito mais amplo. A ação pública, ela parte não de uma tomada de decisão necessariamente estatal. Uma ação pública é um processo relacional entre Estado e sociedade civil. E, às vezes, quem está na gestão social não está estudando a ação do Estado para a sociedade, mas está pensando o contrário, da sociedade para o Estado. Então, quem estuda gestão social está estudando os movimentos sociais, está estudando as organizações do terceiro setor, está estudando a economia solidária, o associativismo, que são formas de organização do interesse público para além do Estado. E eu vou apresentar isso para vocês em instantes. Mais alguma dúvida ou pergunta? Muito bem, vamos dar sequência, então, para utilizar muito bem esses 15 minutos finais que nos resta na aula de hoje. Um pouco de história para vocês, isso está no texto da aula passada, né? Vamos lembrar que o campo de públicas ele é recente no Brasil, mas a formação acadêmica em administração pública ela está presente desde os anos 50 do século passado. Primeiro curso de administração pública na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, em 1952. Numa época em que o curso de administração ainda não era regulamentado pelo MEC. A profissão foi regulamentada em 65, surge um currículo mínimo em 66, e a partir desse currículo mínimo que não distinguia a administração de empresas de administração pública, a ideia de administração no Brasil se tornou sinônimo de administração de empresas. Por mais que o primeiro curso de administração no Brasil foi de administração pública e não de empresas. Esse processo se manteve até a década de 80. Mas após a redemocratização e a Constituição de 88, nós ressignificamos o ensino de administração pública pelo binômio cidadania-descentralização. A Constituição de 88 define direitos sociais e a relação dos direitos sociais com a cidadania pelas políticas públicas, por isso que as políticas públicas entram na agenda
pós-1988, sobretudo as políticas sociais, educação, saúde, assistência social, e a descentralização, que trouxe competências para os estados e municípios. Então, esse binômio cidadania-descentralização foi fundamental para a ressignificação do ensino de administração pública no Brasil, que entre meados dos anos 90 e início dos anos 2000 dá origem ao chamado campo de públicas. O campo de públicas é o nome que nós damos, então, aos cursos que começam a surgir ou ressurgir a partir dos anos 2000, com diversas nomenclaturas: administração pública, gestão pública, gestão de políticas públicas, gestão social e ciências do Estado. O surgimento desses cursos está diretamente relacionado com o processo de expansão da educação superior nas universidades federais pelo programa REUNE. Veja que muitas universidades federais brasileiras não tinham curso na área de administração, gestão e políticas públicas. Eles foram criados recentemente, nos últimos 15 anos. E nas universidades estaduais, que é o nosso caso, a criação do curso de GPP da USP, do curso de GPP que depois se transformou em AP da Unicamp, do curso de AP da Universidade Estadual de Santa Catarina, enfim. Tivemos igualmente uma institucionalização do movimento estudantil, a Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, que já teve 2 presidentes, no caso, 2 presidentas da IACH, uma egressa, a Amanda, e uma que ainda é aluna, a Júlia, e também outras entidades que foram se formando na recente cidade. Hoje são 300 cursos do campo de públicas no Brasil, com 35 mil alunos matriculados. E o nosso curso é um dos primeiros nesse processo de ressurgimento, porque nos anos 90, havia 10 cursos e os principais eram FGV, Unesp e Fundação João Pinheiro. No processo de ressurgimento, os primeiros cursos a surgirem foi o nosso e o curso da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. A UDESC em 2004, o nosso em 2005. Então, o nosso curso ele é, de fato, uma referência nesse processo de surgimento do campo de públicas no Brasil. Essa é uma figura modificada do campo de públicas, ela está no texto da aula de hoje. Quem não fez a leitura, eu convido vocês a lerem. É um texto muito importante para compreender o que é o campo de públicas nos últimos anos e como que está hoje a relação da nossa formação acadêmica com o mercado de trabalho, por exemplo. O que essa figura nos diz? Paremos e pensemos. Ela nos diz, nós temos uma identidade no campo de públicas, que é esse locus público aqui no meio, que eu posso entender como interesse público, dimensão pública, setor público. Em torno do locus público, a gente tem 3 grandes subcampos: a administração pública, cuja tradição no Brasil vem, sobretudo, do direito público, da contabilidade pública e da administração. Políticas públicas, cuja tradição no Brasil tem uma relação, sobretudo, com a economia aplicada, com a ciência política e com as relações internacionais, a partir da dimensão internacional das políticas públicas. E a gestão social, que tem uma contribuição, sobretudo, da sociologia, a partir da sociologia pragmática, cujo principal expoente é um sociólogo americano chamado John Dewey, do serviço social e também do planejamento urbano e regional. Então, essa figura ela mostra as interfaces disciplinares do campo de públicas. E aí nós podemos parar e pensar como que muitos de vocês, quando foram prestar vestibular, talvez não ficaram em dúvida se queriam, de fato, fazer administração pública, políticas públicas, gestão de políticas públicas, ou se queriam fazer direito, administração, economia, ciências sociais, relações internacionais. Por que há essa indecisão? Porque há essas relações. Só que há também, para além dessas relações gerando aproximações, há também as suas diferenças e dessemelhanças, né?
obviamente, há diferenças e semelhanças entre um curso de Ciências Sociais e o nosso curso. O curso de Ciências Sociais é um curso muito mais teórico. O nosso curso não é que ele não é teórico, mas ele se volta para mobilizar o conhecimento para a ação. Nós formamos gestores de políticas públicas, não cientistas sociais. Enfim, então isso também nos permite pensar um pouco, né? Por que que existem essas indecisões na hora de prestar um vestibular diante dessas similaridades. O Paulo está com a mão levantada, eu vou descompartilhar a tela para que ele possa perguntar. Fique à vontade, Paulo. Opa, pronto. Boa noite, professor. Eu encontrei aqui um dicionário de políticas públicas da Universidade Estadual de Minas Gerais, coordenado pela Carmen Lúcia e tal. Eu queria saber se é um bom material de apoio. Eu não conheço, então não queria sair lendo assim. Eu conheço, tem vários hoje dicionários, né? E, obviamente, uma coisa importante antes de ler o dicionário é ver quem escreveu e qual a ascendência da área de conhecimento. Até para você ter clareza que a definição que está sendo utilizada é uma definição de uma determinada área. Vamos imaginar que nesse dicionário muitos dos professores são da área de ciências sociais ou ciência política, então vai se trabalhar muito mais políticas públicas numa acepção das ciências sociais e da ciência política, e assim por diante, né? Existem diferenças. Por exemplo, eu tenho um livro-texto de política pública, esse aqui, escrito por mim, pelo professor Leonardo Sec, da UDESC, e pelo professor Valdemir Pires, da Unesp. Mas este é um livro, por exemplo, que alguns professores da área das ciências sociais e da ciência política não apreciam, porque acham que faz um tratamento muito instrumental, né, e não substantivo das políticas públicas. Mas, enfim, é só para mostrar isso. Né? Então, a gente chegou a ler para a IEPP semestre passado. Eu recordo, o professor Pralon me pediu a versão digital do livro, né? Eu passei para ele, que bom, né? Mas lembrando, é bem diferente. Né? Então, o termo política pública tem diferentes apropriações. Ao fim e ao cabo, se eu perguntar o que é política pública para um jurista, se eu perguntar o que é política pública para um cientista político, se eu perguntar o que é política pública para um economista, e se eu perguntar o que é política pública para alguém de administração e gestão, as respostas são diferentes. Por quê? Porque a política pública é multidimensional. Eu vou ter a dimensão jurídica, a dimensão política, a dimensão econômica e a dimensão administrativa. Então, obrigado aí por compartilhar o material. Vamos dar sequência para encerrar a nossa aula. Para encerrar a nossa aula, então, eu chamo a atenção de vocês para algumas ilustrações e conceitos finais. Algo que está dado é que o campo de públicas, ele é muito mais amplo que uma ideia tradicional de administração pública. Por isso que nós fomos utilizando nomes alternativos. Porque no passado, como a administração pública no Brasil estava relacionada com uma trajetória da área de administração, numa dicotomia entre política e administração, acabaram surgindo nomes alternativos que buscaram repolitizar a administração pública, vamos assim dizer. Além disso, a ideia do campo de públicas é olhar para o setor público não como sinônimo de gestão estatal, mas é olhar para o setor público numa relação entre os três setores: o Estado, que é o primeiro setor, a iniciativa privada, que é o segundo setor, e o terceiro setor, que é o setor das organizações da sociedade civil. Parem e pensem. Hoje, muitas políticas públicas são coproduzidas em arranjos entre esses três setores. Eu posso ter uma organização social na saúde, na cultura, que está na sociedade civil, contratualizada com o setor público para ofertar serviços de saúde. Eu posso ter uma parceria público-privada. Enfim, então a gente começa a pensar a ideia, né,
de público no sentido de Estado em rede, a partir de múltiplas relações, que é o que se chama de domínio público, e que traz a emergência do conceito de governança pública, que é essas relações intersetoriais entre os diferentes setores. Uma outra questão muito importante, que a gente não vai aprofundar aqui, mas eu quero mencionar, é que se nós trabalhamos com uma ideia de Estado em rede, cada vez mais a administração pública e ou políticas públicas é um arranjo entre os três setores, Estado, mercado privado e terceiro setor, nós temos uma amplitude e diversidade do mercado de trabalho para o gestor de políticas públicas. Então, existem oportunidades profissionais em todos estes segmentos. Eu não vou aqui passar por esses segmentos, vocês têm acesso a esses segmentos por um material que foi produzido a partir de uma pesquisa que eu realizei, e a empresa júnior nossa, Vertuno, produziu, a partir dos dados da pesquisa, uma cartilha que está disponibilizada neste site aqui, www.cartilha.vertuno.com.br. Imagino que muitos de vocês já foram apresentados para esse site quando ingressaram no curso, porque é um site que traz para nós uma descrição dos 20 segmentos profissionais em todos os setores que guardam relação com a nossa formação acadêmica, e é um material de referência para além do nosso curso. É um material utilizado por todos os cursos do campo de públicas no Brasil. E para finalizarmos, eu quero então mostrar para vocês duas abordagens possíveis, até para tentar demarcar a diferença entre políticas públicas e administração pública. E aqui a diferença é pensar o seguinte: eu posso pensar gestão de políticas públicas ou de programas governamentais, lembrando que programa é ação governamental. Geralmente, a partir de uma política pública, você deriva uma ação governamental que se apresenta sob a forma de programas. Lembrem, um governo é um conjunto de programas. Todo governo é um conjunto de programas. Tem-se um governo, ele tem os seus programas. Como que eu visualizo isso? Eu visualizo isso pelo ciclo de políticas públicas, que vocês conhecem muito bem, da disciplina de introdução às políticas públicas, e vamos recordar, o ciclo de políticas públicas não explica as políticas públicas. O ciclo de políticas públicas é um recurso didático para pensarmos fases ou etapas da política pública, seja para a sua investigação, seja para a intervenção. Mas ele não explica. Nem toda política pública tem claramente este ciclo. É apenas um recurso para pensarmos as políticas públicas. Então, uma forma de pensarmos a nossa formação acadêmica é essa: gestão de políticas públicas e de programas governamentais a partir da relação do ciclo de políticas públicas aplicado a cada uma das áreas setoriais. O que são áreas setoriais? São as áreas de políticas públicas: educação, saúde, assistência, economia, infraestrutura, entre as áreas que vocês quiserem. Aqui apenas algumas. Dentro de cada área você tem subsetores. Educação, tem educação superior, educação básica, educação infantil, tem educação para a inclusão. Posso fazer esse debate transversalmente a partir de ações afirmativas em educação, gênero em educação, enfim. Então, eu também posso pensar essas áreas setoriais a partir de arranjos transversais. Essa é uma ideia. Imaginem vocês, eu saio do curso de GPP como um especialista em formulação, implementação ou avaliação de políticas de educação, ou de política de saúde, ou de política de assistência. Vocês vão buscar uma especialização no decorrer do curso. Essa especialização vai ocorrer a partir de uma preferência de vocês com as disciplinas, os estágios que vocês vão realizar, o trabalho de conclusão de curso que vocês vão elaborar, vão ter escolhas. Então, esta é uma primeira ideia. Vocês, como
especialistas em políticas públicas, pela ideia, né, do ciclo de políticas públicas aplicado a uma área setorial. Muito bem. Às vezes você pode também não ser especialista em uma área setorial, mas ser especialista em uma das etapas do ciclo, independente da área setorial. Eu sou especialista em avaliação. Não, mas eu sou um especialista mais na área setorial em educação. Enfim, então esta é uma primeira visualização. Uma segunda visualização tem a ver mais com administração. Nós chamamos isso não de gestão de políticas públicas, mas nós chamamos isso de gestão de organizações públicas. Ou gestão governamental, quando é um conjunto de organizações que perfazem um governo. Neste caso, nós não estamos olhando para o ciclo de políticas públicas, nós estamos olhando para o processo administrativo. Este processo administrativo mobiliza o planejamento, a organização, que é a disposição de recursos, a execução ou direção e o controle. Veja, isso é um ciclo. Só que nós não chamamos isso de ciclo de políticas públicas, nós chamamos isso de processo administrativo. Esse é um conceito de administração. Advém de um autor clássico da administração, um engenheiro francês chamado Henri Fayol, que propõe à ciência da administração o conceito de processo administrativo. Por isso que, em administração, existe toda uma teoria de planejamento, toda uma teoria de organização, toda uma teoria de direção, toda uma teoria de controle. Essa teoria tem princípios e instrumentos aplicáveis às organizações. E aqui eu posso pensar isso no setor público. Planejamento no setor público é planejamento e orçamento. Organização no setor público é governança. Execução no setor público tem muito a ver com gestão de projetos. Controle no setor público tem a ver com a ideia hoje de controladoria. Veja que no curso vocês têm, na área de administração, uma disciplina de planejamento e orçamento, uma disciplina de governança, uma disciplina de gestão de projetos e uma disciplina de controladoria. E nós aplicamos esse processo administrativo às diversas áreas funcionais. O que são áreas funcionais? São funções de uma organização. Cada função guarda relação com um recurso. Função de pessoal, recursos humanos. Função de comunicação, recursos informacionais. Função material, logísticas e operações. Funções financeiras, finanças e orçamento, e assim por diante. Por isso que no nosso curso, igualmente, nós temos essas disciplinas. Gestão de recursos humanos no setor público, comunicação e marketing no setor público, logística no setor público, gestão de processos e tecnologia de informação no setor público, gestão de projetos, orçamento, finanças e contabilidade no setor público e assim por diante. Então, esta aqui é a visão da administração pública no curso de gestão de políticas públicas. Nós temos um foco nas organizações públicas ou no conjunto dessas organizações, perfazendo o que nós chamamos de gestão governamental, estudando um processo administrativo aplicado às áreas funcionais. Essa é a ideia nossa de administração e gestão pública. Ok? E vocês devem olhar tanto para isso, quanto, obviamente, para políticas públicas, a partir do ciclo de políticas públicas aplicado às áreas setoriais. Muito bem. A gestão social, para finalizarmos, ela já está relacionada muito mais a uma ideia de administração pública na sociedade civil, a partir das ideias de empreendedorismo social, desenvolvimento territorial, gestão comunitária, cooperativismo, economia solidária. No nosso curso, a gente não trabalha tanto a gestão social, embora nós tenhamos uma professora que é especialista na área de gestão social e oferta uma disciplina optativa, que é a professora Patrícia Mendonça, que igualmente é da área de administração. Ok? Muito bem. E finalizando a aula, o que a gente tentou demonstrar na aula de hoje. O que é a nossa formação acadêmica em GPP,
A relação dessa formação acadêmica com o campo de públicas e qual o papel da administração como um eixo desta formação acadêmica em GPP. Vejam essa figura. Essa figura está dizendo para nós, GPP tem 4 eixos que a sustentam. O eixo jurídico, do direito público, o eixo administrativo, da administração e gestão pública, o eixo econômico, da economia do setor público, e o eixo das ciências sociais a partir da ciência política e das políticas públicas. Nós chamamos isso de eixos, mas também podemos chamar de trilhas, pensando a matriz curricular do curso. O curso nosso, peguem a matriz curricular, ele tem uma trilha de políticas públicas pela ciência política. Ele tem uma trilha de administração e gestão pública, ele tem uma trilha de economia, ele tem uma trilha de direito. Algumas são trilhas mais longas, como políticas públicas e administração pública, algumas são trilhas mais curtas, como economia e direito. Mas as 4 trilhas estão presentes. E nesta disciplina de introdução à administração, nós estamos iniciando o eixo ou a trilha de administração e gestão pública. Muito bem. Assim, eu espero que vocês se motivem para essa disciplina, independente de apreciarem ou não a administração. Alguns vão apreciar mais, outros menos, e é normal, porque como o curso é multi ou interdisciplinar, cada um tem as suas vocações, e aí os interesses vão se moldando. Tem gente que vai ser muito mais interessada em ciências sociais e política, tem gente que vai ser muito mais interessada em administração e gestão pública, tem gente que vai ser mais interessada em economia, por isso que nós temos professores de todas as áreas, para que vocês também possam fazer pesquisa com esses professores, ou elaborarem TCCs sobre diferentes orientações. Mas é fundamental, independente do seu interesse, maior ou menor por uma das áreas de conhecimento, que você calibre a sua formação. A formação em GPP ideal é esta formação calibrada entre essas 4 áreas de conhecimento. Quando nós dialogamos com os egressos, muitos vão dizer, professor, durante a graduação eu dei prioridade à área A em detrimento da área B. Hoje, profissionalmente, eu tenho que buscar, né, suprir essa deficiência e reequilibrar esse processo de formação. É muito interessante isso, quando nós dialogamos com os egressos, que faz parte de um projeto de pesquisa que eu tenho. Né? Por isso que é essa ideia do itinerário formativo com a trajetória profissional. O itinerário formativo tem a ver desde o momento em que vocês escolhem esse curso. Por que que vocês escolhem? Como que vocês chegam no curso? Quais são as suas preferências? Como que você molda o seu itinerário na universidade, os estágios que você realiza, a pesquisa, o TCC, né? Depois a sua transição para o mercado de trabalho, né? Enfim. Então, tudo isso é o seu itinerário. Quanto mais nesse itinerário, independente das suas preferências, você calibrar essas 4 áreas de conhecimento, mais a sua formação vai ser completa em GPP, como uma formação inter ou multidisciplinar, justapondo essas 4 racionalidades. A racionalidade política, administrativa, jurídica e econômica. Dúvidas, perguntas, questões, meus caros? Peço desculpas, passamos 10 minutos do tempo previsto para a aula, mas às vezes isso ocorre. Hoje, como tivemos a apresentação inicial, é normal que ocorresse. Eu vou finalizar, então, a nossa gravação